Tem fácil o Pix do... Eita! Já começou? Começou. Já tá gravando. Fala galera, tudo bom com vocês? Comenta Brasília na voz. Hoje com um convidado interessantíssimo da cena de Brasília, do pagode de Brasília, que está nacional, Samuel Ninô. Opa, chegamos. Em primeiro lugar, uma honra. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Aqui. cara, eu que agradeço, de verdade. Tava contando os dias, essa que é a verdade. A gente tava tentando fazer aqui, né? Era pra sair mais cedo. Gente, 1000 perdões, viu? Era pra sair mais cedo, mas não deu mesmo. Tivemos N problemas aqui, enfim. O que importa é que de um jeito ou de outro dá certo. Isso, é bom que Quando é de coração, sempre dá certo, no final sempre dá certo. No final sempre dá certo. É bom que aumenta aí a expectativa do pessoal e agora vocês vão poder assistir tudo, com detalhes. Certíssimo. E aí, Samuel, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Acabamos de vir de um final de semana intenso aqui em Brasília. Uhum. Fizemos 6 shows em 3 dias, mas estou aqui, firme e forte. Esse podcast era pra ter saído lá atrás, né? E não, semana passada eu liguei pro Will, falei, Will, Samuel tá viajando, pô. Isso. Quando é que ele chega? Já chega em cima do show. Falei, eita, tá mala. Não falei isso não. Falei, não, tá bem, a agenda tá boa. Sinal que tá tudo bem, né? Correria boa. Na verdade, o Will tá me botando muito pra trabalhar. A culpa é dele. O padre do Will. O Will, um abraço, viu? Brabo, ele é o melhor, esqueça tudo. Viu, cumprimentar aqui nossa equipe. Manel, como é que você tá? Dá um salve aí, filho. Tá bem? Will? O Will tá aqui, ó. Tá conosco aqui, o Will. Daqui a pouco ele vai contar algumas coisas aqui dos bastidores. Samuca, antes de começar nosso podcast, nossa conversa, nossa história, eu quero agradecer um pessoal que é impossível a gente não agradecer, tá? Pessoal da Gift Grafia que faz essas canecas maravilhosas pra gente. Inclusive é um presente da Gift Grafia do Comenta Brasília pra vocês. Caramba, olha só. Viu? Comenta Brasília, tamo junto. Qualidade, viu? Dr. Marcos Gaspareto, aquele que cuida do meu pianão aqui. Aquele sorrisão vai ficar bonito sempre, né? Faz a diferença, Faz né? a diferença. O sorriso chega na frente. O sorriso é a porta de entrada pras coisas, né? Exatamente. E o pessoal me fala muito, Samuel. Às vezes eu tô interagindo com o pessoal, o cara fala, pô, mas tem aquela de ser casado? Casado não como é que chama? Porra, deixa eu te falar um negócio aqui, na moral. Você quer ter uma noite de boa? Sua mina? Que a noite, ela começa de dia, né? Isso. Não é só na hora H. Noite, tem toda uma preparação pro negócio acontecer. A noite começa de dia, pô. Aí o pessoal fala, pô, comenta, mas pô, calça jeans da minha mulher, como é que faz pra tirar? Eu falo, pô, então, vai ali, Domaine Bistrô, na 54 Sul. Jantarzinho à luz de vela, eu vou te indicar, pede um filezinho Aligou. Filezinho aligou. Esqueça tudo. De entradinha eu te indico um steak tartar, um vinhozinho. Pra finalizar a noite, você vem pra Lume, curte um sertanejão, um pagode com Samuel Ninô. Inclusive, não sei se pode falar. Pode falar já, divulgar? Todo sábado a gente vai estar aqui, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas é bem provável que quando você estiver vendo hoje o vídeo, cara. Todo sábado tem Samuel Ninô aqui na Lume, aquele pagode pra pagodeiro do jeito que a gente gosta. Inclusive, durante o podcast aqui eu vou fazer uma promoção, tá?
Vamos lá. Esqueça tudo, ele falou, tá falado. E aí, Domênico Estudo na 104 Sul, tá? Parceiro nosso. Vitor, beijo, abraço pra bola da Gifografia. Pra bola, abaixo. Abaixo. Abaixo não. Abraço. Inclusive é uma delícia lá, mano. Muito É, gostoso. muito bom, já fui lá, né? Sim, sim. Gosto bem, muito. muito bem. E é um dos meus favoritos, sem dúvida. E meu também. E Marcos, doutor Marcos, um abraço, um beijo. Ademir, Maurizon, todo mundo da Lume, Manel, Bach, tamo junto, tá? Vamos começar aqui nosso podcast com Samuel Linô. Tamo aqui, que honra, gente. Eu já vou te perguntar quem é o Samuel Linô. Defina em uma palavra o Samuel Linô. Eu sou determinado. Determinado. Se for pra definir uma palavra, eu acho que seria essa. Tá, e quem é o Samuel Linô? Cara, Quem não conhece você ainda, mas vai conhecer, isso é fato, né? pergunta boa. Quem é o Samuel Linô? Bom, Samuel Linô é uma pessoa apaixonada por música, empresário, cantor de samba, pagode, casado com uma mulher maravilhosa e sonhador. Vou sempre em busca dos meus sonhos, do que me motiva. E tô aí na correria, dia após dia, em busca do meu sonho, em busca desse meu projeto. O sonho não pode acabar, né? Exatamente. Sonho é esperança, cara. Exatamente. Você tem esperança de algo. É o que eu acho. Uhum. Então o sonho não pode acabar. É a nossa grande motivação, né? Essa que é a verdade. Samuel se apresentou pra vocês. E agora vamos conhecer um pouco da história do Samuel, né? Samuel, quando é que você começou? Vamos lá, vamos voltar lá atrás. Quando é que você começou? Você começou hoje pra quem não sabe, o Samuel é empresário e cantor, tá? Você começou no ramo empresarial, na música? Como é que foi? Cara, a minha história com Teve a influência de alguém, não? com o empreendedorismo, ela se mistura um pouco, né? Uhum. O meu primeiro contato com a música é através do meu pai. Meu pai foi DJ durante muito tempo, produtor de evento, apaixonado por black music, Michael Jackson. Salvador, um abraço. Exatamente. Aqui. Chamado carinhosamente no meio do samba do pagode de Salva Vic. Meu pai, meu coroa. É porque o nome dele é Salvador Vicente, né? Aí a galera carinhosamente fez esse apelido, Salva Vic. E a minha grande influência começa com meu pai. Meu pai sempre foi ligado à música, em especial a black music. Então ele foi DJ, dançarino também, de break, enfim, essas coisas, charme e tal. Então a minha referência começa em casa. Eu começo assistindo, eu escuto isso. E curioso que na minha família não tem absolutamente ninguém ligado ao samba e o pagode. Eu realmente me apaixonei. E aí, meu pai, com 8 anos de idade, ele me coloca na escola de música de Brasília. Uhum. Então, meu primeiro contato mesmo com a música, de fato, é aos 8 anos de idade. Fiz 6 anos de escola de música. Aí lá, aprendi violão popular, enfim, entrei no coral da escola de música. Então, aí eu começo engateando. E Você foi pro coral com quantos anos? na verdade, o que acontece? Na escola de música, quando você entra, para você aprender, ter noção harmônica, você é obrigado, faz parte da grade você fazer parte do coral. Uhum. Então nisso eu entro na escola de música e aí lá, por exemplo, você tem que fazer flauta doce para você começar a aprender. Faz parte. Flauta doce. Exatamente. Ai. Aí você vai, fica uns 2 anos no coro, fazendo flauta doce, aí depois você escolhe o seu instrumento. Na ocasião eu escolhi violão popular. Inclusive meu professor Jaime foi uma das pessoas importantes aí nessa minha trajetória musical. E aí eu fiquei envolvido durante muito tempo. Foram 6 anos dentro da escola de música. E aí eu saio da escola de música e vou pro Clube do Choro. Uhum. Fiz mais 2 anos de Clube do Choro. Então a minha bagagem, vamos dizer assim, teórica da música começa aí. Só que na prática, minha família toda é cristã, evangélica. Então eu, durante a minha adolescência, eu fiz parte do grupo de louvor, comecei ali tocando violão, daqui a pouco comecei a cantar, e aí a gente vai descobrindo o dom em relação a isso. E essa experiência no grupo de louvor fez bem pra você? Cara, como é que foi a experiência pra você? Fez bem, na verdade,
O que acontece? Na escola de música, eu aprendi muito teoria, mas em relação à vivência, por exemplo, descobri que eu poderia cantar, que eu poderia me aperfeiçoar no canto, foi na igreja. Inclusive, se você parar para pensar, a igreja, ela, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes, não sei como que eu posso definir isso, mas ele exporta vários músicos, porque tem essa cultura dentro da igreja com a música, e o legal é que desperta algumas crianças. Várias pessoas começaram cantando na igreja, né? Sem dúvida, Se eu não me engano, eu vi um relato do Luan Santana que ele cantou na igreja. E o que eu acho interessante na igreja, como é para Deus, tem uma seriedade muito grande nisso, né? Tem um cuidado e as pessoas se voluntariam e aí tem sempre um acompanhamento. Então, na época, eu tinha o meu primo, Thiago Ninô, inclusive um grande abraço, uma das minhas referências, que ele fazia esse acompanhamento. Então, ele me ensinava, ele ia lá, me dava umas dicas de violão, como se portar. Então, a igreja foi a minha grande base, essa que é a verdade. Eu começo a me descobrir dentro da igreja. Certo. E vamos lá, você foi na igreja e tal, começou lá, e aí o resto da história aqui, ó, até te cortei dando... Aí, como é que funciona a minha história na música? Tem esse paralelo... Começo aí, né? Não, é um começo, eu não vou dizer que é um paralelo, porque é um começo, um começo aí. Mas tem essa questão de escola de música e clube do choro, mas no meu ensino médio, olha só que curioso, aos 14 anos, eu tenho uma banda de heavy metal, pesadão, guitarra, bate-cabeça e tal. Só que aí o meu pai é produtor de evento aqui em Brasília. E ali por volta dos anos 2000, 2005, meu pai era um dos grandes, se não o maior produtor de evento de Brasília. Numa dessas eu fui acompanhar ele num evento que ele estava produzindo e quem estava tocando, à época, era o Grupo Amor Maior, com Milcinho tocando cavaco. E ali foi o meu primeiro contato com o samba, com o pagode. Amor Maior, lembro. Sim, por isso que eu falo até hoje que Milcinho é minha grande referência, cara. Eu comecei a gostar de pagode com o Milcinho, em relação à identificação mesmo. Porque quando eu vi o Milcinho no palco, levando aquela alegria, sem contar que ele é um músico, um cantor excepcional, né? Eu falei, pô, tá aí, cara negão. Me identifiquei. Já cantou com ele já? Já cantei, tive oportunidade. Quando eu comecei essa... Cara, como é que é assim, Samuel, como é que é a experiência de você cantar com alguém que você admira? Cara, isso é fantástico. Inclusive tem uma definição, que eu não me recordo agora quem que é o autor, mas uma das definições de sucesso que eu mais acredito é você virar amigo dos seus ídolos. Sem dúvida nenhuma, Milcinho, Marcelo Senna, são esses meus ídolos. Porque quando eu nem sonhava em cantar, eu nem sonhava em trilhar esse caminho profissional no samba e no pagode, eu já assisti os caras viajando o Brasil inteiro. E o fato do meu pai ser produtor de evento, eu tinha acesso a eles. E eles sempre foram muito receptivos. Inclusive, quando eu lancei a minha carreira solo, no início dos eventos, que a gente fazia a produção dos eventos, eu sempre chamava eles para participarem do meu show, para poder agregar valor. E eles sempre viam, sempre compareceram. E o legal é isso, porque é emocionante. Você ter a referência e você vê ela ali do seu lado, cantando. A gente vai falar sobre a sua carreira solo, mas antes da carreira solo tem outra história, né? Isso. Eu comecei num grupo, na verdade, vamos do início. Já que a gente vamos lá do início. Tem tempo. Como eu falei, aos 14 anos eu tenho uma banda de heavy metal. Vejo o Milcinho. Peraí, eu não acho que não entendi. Heavy metal? Exatamente. Rockzão pesado, bate-cabeça. Como é que surgiu isso, mano? Na escola, eu pelo fato de tocar violão e fazer escola de música... Cara, ninguém vai te imagina tocando heavy metal, não. Mas você era cantor, você é só instrumentista? Na época eu era só instrumentista, eu tocava guitarra na banda. Tá. E aí na escola, como é que funcionava? A gente passava o dia na escola, eu sempre tinha o costume de levar o violão, e aí vai juntando os amigos e tal. Como eu falei, eu fui no evento, tava tocando Milcinho com o Grupo Amor Maior, cheguei, me apaixonei, e aí eu faço um pedido pro meu pai, de uma maneira despretensiosa. Eu falei, pô pai, queria um cavaquinho. Deu uma semana depois, o meu pai, ele foi e me presenteou com um cavaquinho. Na época que tinha revistinhas, e aí eu tinha
morava perto de um tio meu, nós éramos vizinhos de porta. Eu lembro que ele tinha umas revistinhas, eu peguei umas revistinhas com ele emprestado. O pessoal mais novo não vai saber o que é isso. Antigamente não existia um acesso à internet tão fácil. Então, para você aprender a tocar um instrumento, vendia nas bancas de jornais uma revistinha com as cifras de algumas músicas. E aí eu peguei essas revistas que meu tio Marinho, esposo da minha tia Regiane, inclusive um grande beijo, um grande abraço, me ajudou muito. Ele me emprestava essas revistinhas. Nisso eu comecei a levar o cavaquinho para a escola. E aí uns amigos meus da escola, pô, você toca cavaquinho, vamos formar uma banda, pá. Então eu começo no samba e no pagode com 15 anos. Olha que paradoxo. 15 anos, aos 14 eu tô numa banda de heavy metal, aos 15 começa a minha primeira banda de samba e pagode. Diferença de um ano aí, meses. Você é radical, né? De 0 a 100. Exatamente. E foi paixão à primeira vista. Pelo fato da minha família ser toda da black music e da igreja, samba e pagode eu não tinha contato, não tinha acesso. E aí quando eu descubro o cavaquinho, eu fui me apaixonando, me identificando. Aí na época, Thiaguinho saindo do Fama, entrando no Exalta e sei lá, pelo menos para nós negros, rola um lance de identificação. De tipo assim, de você ver um negro performando bem e você fala, caramba, tá aí. Acaba virando referência. E aí eu fui me apaixonando pelo samba, pelo pagode e vi que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. E como é que você... Tá, aí você se apaixonou pelo pagode. Como é que você se introduziu no meio do pagode? Aí foi através do seu pai, você explicou que seu pai era produtor, você estava ali, Milcinho é uma referência para você, foi uma referência ou é ainda uma referência para você. Mas como você se introduziu no meio da música, começou a falar assim, cara, é isso que eu quero, vou seguir banda, shows. Então, o que aconteceu? A minha trajetória, eu começo a minha primeira banda de samba e pagode, grupo Deixa Disso, inclusive Gabriel Piruba fez parte, Thiaguinho, muita gente boa. E aí eu fico dos 15 aos 19 anos tocando em vários churrascos, festas de amigos. Só que quando chega aos 19 anos, eu termino o ensino médio com 17, e aí aquela necessidade de você, adolescente, jovem, de querer ganhar dinheiro, de querer ter as suas coisas. E aí eu fiz uma análise de mercado. Querer até crescer no meio da música, né? Sim. Se tornar um cara mais conhecido. E assim, o curioso é que quando eu tava lá com os meus 19 anos, eu não tive uma revelação e vai ser dessa forma. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus teve um cuidado nessa minha construção enquanto artista, enquanto cantor. Então, aos meus 19 anos, eu decido parar de tocar samba e pagode. Porque eu fazia... Com 19 anos. Porque eu fiz uma análise de mercado e eu via, por exemplo, caramba, pessoa que vive só do samba e do pagode, pelo menos na realidade de Brasília até então, na minha realidade, não tinha muito... Como que eu posso dizer isso? Enfim. Tinha muito mercado, talvez? Não. Não é isso que você quer dizer? Vou ser sincero aqui. Até peço desculpa se eu magoar alguém. Mas eu olhava a realidade do mercado e eu achava que, do ponto de vista financeiro, a galera não era reconhecida. Então, assim, eu falava, pô, quando eu estiver em tal idade, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter um carro legal, eu quero ter uma condição melhor. Uhum. E aí eu via que, seguindo o fluxo tradicional, eu não ia conseguir isso. Então o que eu decido? Eu decido sair do som do pagode para empreender. E aí eu abro a minha primeira empresa. Aí que você entra no ramo, né, isso, de ser empresário. Exatamente. Aí eu abro a minha primeira empresa, que é uma empresa chamada Nino Assessoria Contábil, que era uma empresa que mexe com assessoria para condomínios, contabilidade de condomínio, parte de confecção de balancete, boletos. E aí começo a ganhar notoriedade no ramo dos negócios, do business através disso.
Aí logo um pouco mais eu começo a trabalhar com terceirização de mão de obra, focado em condomínio. E eu sempre fui muito dedicado, muito determinado, que foi a palavra que eu me defini no início determinado, exatamente. Isso. Daí o pessoal te entende porque você se define como determinado. Exatamente. Então eu começo a ter um sucesso, né, vamos dizer assim, eu começo a ganhar alguns clientes, isso me trazia uma certa estabilidade financeira, algo nesse sentido. E aí quando eu estou com 24 anos, eu participando de um seminário empresarial, o cara me fez o palestrante na ocasião fez uma pergunta: você quer saber com o que você deve trabalhar? Se não existisse dinheiro, o que você faria? Na época a música explodiu na minha cabeça. Foi quando eu pensei, caramba, eu preciso voltar pro que eu realmente amo, porque move meu coração. Porque senão você pode até ter um sucesso financeiro, mas eu não tinha dúvidas que se eu chegasse lá com os meus 40, 50 anos, eu ia me sentir um pouco frustrado de não ter investido no meu sonho, daquilo pelo que menos move. tentado fazer aquilo que você que movia seu coração, no caso, Isso. né? Como você mesmo disse. Exatamente. Aí na ocasião, quando eu decido voltar pro samba e pro pagode, o meu pai estava fazendo mais evento gospel, ou seja, ele tinha saído um pouco da cena de Brasília, e eu perdi totalmente o contato. Foi aí que eu bolei uma estratégia. Qual que foi a estratégia? Eu comecei a comprar equipamentos de som. Caixa, mesa de som, microfone, cabo. Isso na intenção já, né? Já tinha intenção. Na intenção, qual que era a minha intenção? Eu vou começar a alocar som pra galera do samba do pagode. Nisso eu vou saber como que tá funcionando o mercado, e aí eu vou conseguir voltar e me inserir no mercado. E dito e feito, essa estratégia foi muito acertada, porque numa dessas sonorizações, eu tava lá com a minha equipe, carregando caixa, tudo. Eu fiz sonorizar uma banda chamada Anima Samba. Inclusive o nome do vocalista era Ulisses Lousada, grande parceiro meu, me ajudou muito. E na ocasião ele chega pra mim e fala assim: caramba, você tem cara de pagodeiro. Aí eu me apresento, cantei durante algum tempo e tal. Ele me colocou pra fazer uma participação, dali a gente meio que bateu, recebi o convite para entrar no grupo Anima Samba. Pouco tempo depois, o grupo Anima Samba se desfaz e eu recebo um convite para criar um novo grupo. E aí eu crio o grupo Batuque Show, junto com o Emanuel Nascimento, que tocava tantã, Jefinho no cavaco, Xande no violão, enfim, numa turma, Dida Golpe também fez parte do grupo Batuque Show. E aí, de fato, eu começo a voltar para o cenário do samba do pagode com o grupo Batuque Show. Isso, tô falando aí por volta de 2016, se não me falha a memória. Então, não faz muito tempo não, né? É recente. Então, assim, foi uma estratégia acertada, consegui voltar no mercado, aprender como é que funciona, e o Batuque Show me abriu portas para ser visto de novo, para a galera poder ver e começar a entender como é que funciona esse mercado do samba do pagode. Aí é que eu começo. Aí você começa no pagode, né? Isso. E aí o Batuque Show ia bem até... Cara, e você, quando é que você decidiu falar assim, pô, eu quero seguir carreira solo? Ou não foi bem assim? Então, isso daí inclusive é um pouco delicado, mas eu vou passar a minha visão e não significa que a minha visão seja verdade absoluta. Mas, à época, a minha concepção era que o restante dos integrantes, a gente pensava um pouco diferente. Eu queria muito uma visão de, tipo, trabalhar, levar a sério mesmo, de ter aquilo como projeto da minha vida para fazer o negócio acontecer. E na ocasião, o que me deixava muito chateado? Na época, o que eu fazia? Como eu vim pra música pela oportunidade, não pela necessidade,
porque graças a Deus a minha empresa rodava, então meu sustento vinha das minhas empresas. Tudo que eu pegava, que eu ganhava com a música, os cachê de R$ 50, tocando na periferia aqui de Brasília, Samambaia, Ceilândia, enfim, várias outras cidades satélites, eu pegava esse cachê e ia juntando. Chegou um determinado, eu fiquei 1 ano juntando, eu consegui juntar, à época, R$ 2.400. O que eu peguei? Peguei todo o meu cachê de 1 ano e cheguei pra galera do grupo. Galera, a gente precisa profissionalizar. A gente precisa ter uma logo legal, precisa ter uma fanpage, né? Que era a página no Facebook, que na época era o hype das redes sociais. A gente precisa ter um site, a gente precisa ter foto profissional. E aí eu pego esses R$ 2.400 e invisto todo na banda, com a promessa de que a banda fosse me pagando. Resumindo, fiz as fotos, deram 2 semanas. 2 integrantes saíram da banda. Chegaram e falaram, não é o que eu quero, então eu vou sair da banda. Aí isso pra mim foi um grande baque. Mas isso depois que você resolveu profissionalizar a parada? Isso. Então, por exemplo, eu investi o dinheiro, que foi um dinheiro suado, cara. Imagina você 1 ano cantando, juntando esse dinheiro, e aí você vai, faz as fotos, todo mundo lá bonitinho, só que você perdeu aquelas fotos, porque 2 integrantes saíram. Aquilo foi meio que tirou o meu chão, assim, fiquei profundamente arrasado. Aí, somado a isso, tinha algumas outras atitudes de pessoas que... E eu acredito até mesmo por conta da nossa idade, a gente era novo, um tanto quanto imaturo em alguns aspectos. Então eu decido, cara, eu preciso trabalhar de uma forma em que eu acredite, com o profissionalismo que eu acredito. E, por exemplo, pelo fato de eu não beber, né, bebida alcoólica, eu acho que não tem que ter bebida alcoólica no palco, porque a gente tá trabalhando. Você não vai ver, sei lá, um médico com uma cerveja no consultório dele. E eu enxergo de fato com essa seriedade. Eu tô ali trabalhando, eu não tô me divertindo. Por mais que a gente se divirta, por mais que a gente se sinta realizado, eu tô ali trabalhando. Nessa ocasião, com tudo isso, eu resolvo sair do grupo e lançar minha carreira solo. E eu sempre falo isso, já falei inclusive em outras entrevistas. Eu não tenho e nunca tive nenhuma pretensão de ser cantor solo. O meu ego, ele tá satisfeito com o grupo. Não foi, isso que a gente às vezes pensa quando um cantor vai pra carreira solo. O ego, ele quer se aparecer mais que os outros, ele quer ter um estilismo a mais, saca? É isso que assim, quem é de fora da música geralmente pensa isso, saca? Que as pessoas querem ter um estilismo a mais, se sobressair sobre as outras pessoas. Às vezes nem é isso, cara. Não é, e o meu caso é zero isso. Eu, inclusive, hoje no meu projeto atual, você vai ver que por mais que leve o nome Samuel Ninô, toda a galera da minha banda tem um espaço. Eu tô com 2 backing vocals sensacionais, né? Inclusive, beijo Jaque. Jaque é convidadinha do podcast. Tem que trazer ela. Pra mim convidadíssimo. Sempre falo isso. Pra mim a Jaqueline Alves é uma das grandes vozes, assim, uma das vozes mais incríveis que eu conheço. E o Alex Jordan. Então, se você vai ver hoje no meu show, você vai ver que eles participam muito, porque eu de fato, eu não tenho esse problema, eu não tenho esse egoísmo, muito pelo contrário. Mas, como eu falei, foi a forma em que eu me vi de conseguir apostar e trabalhar de uma maneira séria, do jeito que eu acredito. Então, eu gosto de trabalhar muito com modelagem comportamental. E quem tá com você tem que te acompanhar nessa seriedade, né? Tem que estar disposto a ser sério igual você está sendo naquele profissional. Isso. Naquele evento, naquele evento, show. Um show na sua carreira, profissional na sua carreira. Exatamente. E eu sempre falo, por mais que eu me divirta, quem me vê em cima do palco percebe que eu tô me divertindo. Eu realmente amo aquela parada, não é nada forçado ali. O que eu penso é que assim, se você tem uma carreira solo, por mais que você faça assim, uma carreira solo,
não é uma carreira solo. Você não toca pandeiro, tantã e cavaco sozinho, pô. Sem dúvida. É uma banda que você tem, você Sim, é uma banda. Sem Tem um grupo ali fechado com você. Sem contar a produção que faz o backstage, né? A equipe técnica, a galera do escritório, que fecha as agendas, que faz o planejamento de todo o marketing para comunicar com o meu público e levar esse público pro evento. Que tem que estar comprometido também, né? Sem dúvida. De fato é um trabalho de várias mãos, assim. Eu acho que hoje eu sou que faço menos coisas, né? Você é o artista. Você é o cara que tem que ficar reservado ali, no gelo e água de coco, pra poder cantar mais tarde. Porque Mas... se você não tem show. Com a Jaqueira até tem, né? A Jaqueira é sua banda, o Jaqueira e Jordan. Eu tô sempre muito bem representado com eles dois. Além da Jaqueira e Jordan, tem o Didi, meu pandeirista, o Rodrigo Miguel, que toca surdo também, que também são exímios cantores. E é bem o que você falou. A gente não faz nada sozinho. E eu costumo até falar isso repetidas vezes. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E a minha vida ela começa com isso, sabe? Então nessa ocasião, quando eu saio do grupo Batuque Show, eu chego no Emanuel Nascimento, que inclusive está cedendo aqui o espaço pra gente na UNE, e convido ele pra gente junto iniciar o projeto Samuel Ninou. Então, através da figura do Emanuel Nascimento, ele foi o meu empresário durante 5 anos praticamente, e ele que montou toda essa minha equipe, trouxe as pessoas certas para trabalhar comigo. Eu tenho uma pergunta para você aqui, ó, que mandaram. Emanuel, você é brabo, obrigado por tudo, te amo, moleque, tamo junto. Manel é brabo, Manel é... Ele é diferente, ele montou toda a minha equipe. Aí ele... Manel é uma pessoa fundamental na minha vida. O que ele fez? Ele me deu toda a base. Quando a base estava toda construída, toda sólida, ele falou: Negrão, agora eu vou estar com você um pouco mais de longe, tocando os meus outros projetos, né, de bares e casas de show. E ele deixou a bola certinha só para eu chutar e fazer o gol. E hoje, graças a Deus, eu tô com uma equipe incrível. O Lelo falou: Samuel, sangue bom demais. Lelo, olha só, Lelo, amigão meu, estudamos juntos, inclusive, olha só que coincidência boa. Estudou na sala eu, Lelo e Ramonzinho, do grupo Menos é Mais. A gente foi da mesma Ramonzinho sala. Exatamente. A Ramonzinho do grupo Menos é Mais, nós fomos da mesma sala. Uma das coisas que eu também não contei aqui, a primeira pessoa a me levar depois pra ir conhecer um grupo de samba e pagode, ir na noite ver como é que funciona, foi o Ramon. Grupo nada a ver, que na ocasião era Ramon, Juninho Alvarenga no cavaco cantando, Pedrinho do De Propósito, André no pandeiro, Jeff. Então o Ramon, ele na noite, por mais que eu tinha a minha bandinha de samba e pagode, eu fazia muito churrasco. Agora me levar pra noite pra ver como é que funciona o show. O Ramon já tocava naquela época. Já tocava muito. Ramon sempre foi prodígio, tocava muito. Ou uma pergunta agora, né, do seu Ademir. Qual é a maior saudade artística e por que o pagode de domingo que acontece todas as segundas? Cara, isso daí ele tá falando, obviamente, de um projeto que me lançou para Brasília, que era o pagode de domingo, que acontece toda segunda-feira. No caso, acontecia toda segunda-feira. Isso foi um jargão que eu criei no pagode que a gente tinha no Coal. E olha só que curioso, como é que nasce a concepção desse projeto? Eu lancei carreira solo, Brasília não sabia quem que era o Samuel Ninou, e eu sempre com muita vontade de vencer. Eu pensei, cara, eu preciso de um pagode para chamar de meu, num lugar que não tem tradição de pagode, num horário ruim, para que as pessoas conheçam meu som e eu consiga mostrar para Brasília que de fato eu tenho uma certa qualidade, algo que faz com que as pessoas voltem e estejam felizes de estar curtindo meu pagode. E aí a galera do Coal
na figura do Ademir, do Maurizon, do Plínio à época, eles me abriram esse espaço. Então foi a única casa de show que me permitiu. E por que foi tão importante o Qual na minha vida? Porque na época que eu comecei, descapitalizado, sem dinheiro para fazer rodar o projeto, eles acreditaram comigo. E eles não só acreditaram, como eles falaram assim, cara, eu vou te dar uma garantia para que o seu projeto aconteça. E acredito que eles tenham, né, percebido a minha vontade, a minha determinação de fazer o negócio acontecer, me deram essa garantia. E aí nós começamos, e assim, eu conto nos dedos de uma mão as vezes que eu toquei para pouca gente. Pagode domingo que acontece toda segunda-feira, era um pagode no domingo, que eu subi ao palco do Qual à meia-noite e diversas vezes estourado, de fechar a porta porque não cabia mais gente na casa. E esse projeto foi até hoje, sem dúvida nenhuma, o mais importante da minha vida. Isso que me projetou para Brasília. Todo lugar que eu vou aqui em Brasília, a galera fala, pô, saudade do Qual, do pagode de domingo que acontece toda segunda-feira. Pois é, inclusive, se o editor puder colocar depois aqui um trechinho desse nosso pagode, só para vocês terem uma ideia. Meia-noite eu subia no palco e às vezes só ia terminar 3, 4 horas da manhã. O mais você pode falar do... Trazendo esse nicho do pagode da segunda, do domingo acontecia toda segunda, você pode dar uma palhinha do que vai acontecer agora de um novo projeto? Cara, inclusive, todo sábado a gente vai iniciar um novo projeto na UME, aqui no SIG, quadra 6, perto do quintal da Tia Sandra, perto do primeiro bar. E é um projeto em que eu vou resgatar aquela energia do nosso pagode de domingo que acontecia toda segunda-feira. E esse é um projeto que ele é um pouco irreverente. Eu fico muito mais à vontade no palco. A gente gosta de atender muito o pedido do público. Não tem aquele formato engessado, né, entre aspas, de show. E é algo que o público fica muito mais perto. A gente sente a energia da pista e vai construindo o repertório de acordo com o que a gente vai percebendo, de acordo com o pedido das pessoas. Então assim, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E você que está assistindo, sábado, já coloca aí na sua agenda. A partir de que horas? 20 horas? A partir da noite, a partir das 20. Você pode falar, amigo. Pode vir. Vai vir coisa boa, vai ser pipoco. E não foi divulgado ainda em nenhuma rede social. Vocês estão recebendo aqui com exclusividade. Em primeira mão. No Comenta Brasília. Se você me permite, eu vou fazer uma promoção relâmpago aqui. Eita! Uma promoçãozinha fazer? A casa é sua. Cara, quem vier pelo Comenta Brasília, pelo podcast do Comenta Brasília, vão ter 10 cortesias. Uma por pessoa, no caso. Óbvio, né? Não é cada pessoa vai ter 10, não. Antes que você pergunte. E eu vou liberar um. O Manel ficou louco aqui já agora, assim, ó. Mas falou, tá falado, tá registrado. E eu vou liberar um host, tá? Quem vier pela live, que veio pelo Comenta Brasília, falar que veio pelo Comenta Brasília, são 10 liberados. Cortesia, vou liberar um host para 5 primeiras. Tá feito. Esqueça tudo. Bora. Não é me censurar, não. Sábado eu te espero pra gente ser feliz na Lume. Rodrigo tava falando aqui, mas é porque na Lume eu sei que ele tá em casa também, é um dos grandes parceiros dele. Por isso que ele tem essa liberdade de conseguir cortesia pra vocês. Eu tô pedindo licença aqui, né, pra poder fazer essa promoção. Isso. Por favor, me perdoa. O Lume é um grande parceiro, sem dúvida. Licença, Samuel, mas vou liberar 10 pessoas no seu pagode. Tá? Seja bem-vindo. E vou dar um nargue para 5 primeiras. E eu me comprometo a atender todos os pedidos dessas 10 pessoas. Só quem vier e disser que veio pela live do Comenta Brasília, pelo podcast do Comenta Brasília, tá? Isso. Só mandar seu pedido no direct do Comenta Brasília, que ele vai me passar e eu pessoalmente vou atender todos os pedidos. Outra coisa, tem que comentar na live lá, senão eu vou saber quem comentou, viu? Senão tem que comentar na live lá. Inclusive é uma excelente deixa, né? Curta, compartilhe. Curta, comenta, compartilhe. Isso. A live que o Samuel aqui é brabo. Imagina, Samuel lá no estádio. Os Estouradão. Esqueça tudo. Eu vou ter um áudio lá. Se inscreva também no canal, porque a verdade é que a gente precisa apoiar a arte.
em Brasília. A gente precisa consumir. Então, assiste esse podcast até o final, assistam os outros. Tem um podcast incrível com meu parceiro Thompson, Tonzeira. Resenha demais, cara. O brabo do poker. Ele é muito resenha, aquele cara. A gente precisa consumir esse tipo de trabalho porque dá trabalho fazer isso. Eu também acho. O pessoal vê a gente gravando aqui, mas você não vê a estrutura que tem por trás, cara. É muito complicado, velho. É muito complicado. Era pra ter começado às 4, começou às 5. E internet, é câmera, é luz e... Faz parte do jogo. Força, né? de vontade. É isso. Samuel, como é que tá sendo pra você? A gente veio e divulgou, você falou um pouco de como você começou a sua carreira solo. Eu quero perguntar como está sendo pra você a sua carreira solo até o dia de hoje. Cara, eu graças a Deus eu tenho vivido hoje o melhor momento assim na minha carreira. Até mesmo de me encontrar, tá bem seguro do que eu quero, de estar com um time incrível, tanto do ponto de vista de produção, né, a galera da Platinum Produções, o escritório que cuida do nosso marketing, quanto também os músicos, cara. Modéstia à parte, cara, eu tô com uma banda sensacional, galera que realmente entende que é uma construção, estão junto comigo há mais de um ano. E assim, é bem legal. Antes da pandemia, a gente teve o privilégio de fazer shows em diversas capitais do Brasil. Já fui ao Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Só que agora, pós-pandemia, eu vivo um momento incrível, assim, até de reconhecimento do nosso trabalho aqui dentro de Brasília, os nossos shows cheios, a gente podendo trocar aquela energia com o público. Então isso pra mim tem sido muito incrível. Tô feliz e ansioso, essa é que é a palavra, para tudo que a gente está preparando agora. Vou soltar aqui porque você merece mais um corte, mais um clickbait. Estamos no estúdio agora, isso ainda não foi divulgado em nenhuma rede social. Há pouco mais de 2 meses a gente entrou no estúdio, estamos gravando um álbum. Então vai ser o primeiro trabalho autoral de Samuel Linô. Cara, que maravilha. Eu tava faltando aí, né? Exatamente. Tava faltando na pista aqui. Parabéns, Samuel. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. E a gente torce muito pela sua ascensão e pela sua vitória. A gente fica muito feliz por saber que você começou com a gente aqui e tal, lá atrás. Uhum. Enfim. Não, e a gente vai estar junto. Demais que você esteja aí caminhando já. Porque, cara, se pergunta hoje de pagode que está em ascensão hoje, tirando de propósito menos é mais que já foi, é você, cara. Tem outro, velho. Eu fico feliz. É você e Leozinho, pô. É você e Léo se joga, pô. Fico feliz. Inclusive, o trabalho que se joga é um trabalho lindo. Não, Léo, não vai fugir não, Léo. Consistente. Leozinho, o Vini, o Caldas, o Caio, o Pedrão, a galera faz um trabalho incrível à frente do Se Joga. Fico lisonjeado com o seu elogio, de verdade. Me sinto honrado de estar aí nessa seleta lista. É porque a gente, como eu trabalho na noite, quando o pessoal pergunta quem vai estar lá hoje, fala Samuel Linô. Ninguém vai falar quem é. Não fala mais, pô. Não fala. Graças pô. a Deus. Já teve? Já ouvi? Já. Hoje quem tá? Samuel Linô. Aí canta o quê? Hoje você fala quem vai estar lá? Samuel Linô. Ah, o pagode. Massa. Cara, legal. E o que acontece? Com um trabalho lindo, né? Que o De Propósito fez, Menos é Mais fez, hoje são grandes bandas aí no cenário nacional do samba e do pagode, rodando o Brasil, o mundo inteiro. Eles abriram o caminho. Eu ia te perguntar isso agora. Pode-se dizer que eles abriram postos para o dúvida. pagode de Brasília? Sem Porque dúvida. antigamente é São Paulo e Rio de Janeiro, né? Sem São dúvida. Paulo e Rio de Janeiro. Eu Brasília, eu acho que não tem nem músico de expressão assim no meio do pagode de Brasília. Tem? Tirando Coisa Nossa foi bem. Isso, Amor Maior também fez bastante coisa. É maior. Sim, Amor Maior daqui, Coisa Nossa daqui, Papel Machê rodou muito também. Papel Machê, nossa, Sim. eu não lembrava. Inclusive mandar um abraço pro meu parceiro Pablo Forlan. Inclusive pouca gente sabe disso. Pablo já me ajudou e me ajuda muito no backstage com essa loucura, me dá conselho, enfim. Papel Machê é gigante, né? Uhum. Mas o que eu acho? O Menos é Mais e o De Propósito, em primeiro lugar, eles mostraram que é possível.
É possível você, longe dos grandes centros, né? Do mercado do Rio de São Paulo, que até então eram os maiores exportadores de bandas de pagode. Ainda são. Ainda O são. negócio é que o menos é mais e o de propósito. Cortaram esse caminho aí. E de verdade, cara, sem querer parecer ser piegas, mas eu vejo menos é mais de propósito. Imagina uma mata fechada. É como se eles estivessem com uma, sei lá, abrindo essa mata. Ah, tá. Abrindo o caminho, clareando. E aí, quando eu vou a São Paulo agora, o fato de eu falar que sou cantor de Brasília é outro posicionamento. Eu sinto o respeito das pessoas. Como eu tenho família em São Paulo, eu vou muito a São Paulo. Então, cara, antes de Menos é Mais, antes de propósito, não, eu sou cantor de Brasília, beleza. Você já tem trabalho nas redes. Uhum. Você já tem trabalho bom, cara. Foi. Você já tem trabalho bom nas redes. Uhum. Então, quando você fala que eu sou o cantor de Brasília, eu canto pagode e tal. Pô, quem é você? Ó, Samuel Nino, o cara vai te achar, obviamente. E eu sei que hoje tem uma voz maravilhosa, aveludada. Obrigado. Não, sem querer já sabe. Quem nunca veio o pagode do Samuel, venha. Vai ser bem-vindo. E eu sinto muito isso. De assim, é um outro peso. É uma outra moral que a gente tem quando a gente fala que é cantor de Brasília. E isso, sem dúvida nenhuma, por conta do trabalho impecável do Menos é Mais e de propósito. Eles realmente fizeram o mercado olhar para Brasília de uma forma diferente e considerar hoje um dos grandes celeiros do Brasil. Virou um centro, né? Sem dúvida, nós temos aí Grupo Fala Comigo, o próprio Grupo Se Joga, Mesô e vários outros artistas incríveis com um trabalho de alto nível, sem deixar a peteca cair, entendeu? Você trabalhar, né, Samuel? Você trabalhando, tendo seu trabalho ali, com seriedade, igual você leva com seriedade, você consegue chegar em algum lugar. E eu acho que isso é uma marca do DNA de Brasília. Vem se tornando, mais uma vez, herança, legado aí do Menos é Mais de propósito. Brasília já se mostrou um celeiro musical. Sim. Um Capital Inicial, Legião Urbana e várias outras pessoas, cantores que saíram daqui. E sabe, exatamente. Teve o Paulo Mateus, pô, bem. Tem Willie Marlon também. Tem Willie Marlon. Então Artista. Vem se mostrando um celeiro promissor no meio musical. Brasília, eu creio que sim. Agora, com essa ascensão dos grupos de pagode, creio que os olhos do Brasil musicalmente veio. Deu uma atenção maior pra cá. Sem dúvida. Entendeu? E o principal herança que o Menos é Mais deixou assim, um legado, é a organização. Você vê, por exemplo, Jorginho, do Menos é Mais. Cara, os caras estão rodando o Brasil inteiro, fazendo os principais festivais, fizeram turnê nos Estados Unidos, turnê na Europa. Isso, há 5 anos atrás, na minha concepção, era impossível. E você vê que o cara continua te tratando da mesma forma. Você acha que o pagode ali, quando Coisa Nossa estourou e deu aquela quebrada, né? Você acha que o pagode no geral, ele deu uma caída para depois subir de novo igual está hoje? Hoje o pagode mas ele nem sempre foi assim. Quando estourou aquele funk proibidão, né? O pessoal o funk ostentação e tal. Você acha que o pagode meio que deu uma quebrada? Até surgir, até o Thiaguinho sair do Exalta e vir lançar. O pagode se renovou, né? Sim. O pagode se reinventou. Exatamente, Menos é Mais e de propósito é a prova viva disso. O pagode se reinventou para ele poder estar nesse hype que está hoje. Sim. O que eu acredito que tudo seja muito cíclico. Então, por exemplo, cíclico é um ciclo. Então, o pagode vai estar muito estourado, daqui a pouco ele vai cair um pouquinho, aí a música baiana vem. Se você vê fenômeno Léo Santana, proporções a nível Brasil sempre teve, mas chegou o Léo Santana,
renovou, botou nas cabeças de novo. Aí, por exemplo, o pagode, pá, eu acho que o pagode nunca caiu, o samba nunca caiu. A gente costuma brincar que o samba ele agoniza, mas não morre. Que as nossas raízes são muito. Não, eu não vou dizer que morreu, não, mas ele. Mas sem dúvida nenhuma, na linguagem de hoje, saiu do hype. Ele saiu do hype. Uhum. E quando entrou o pessoal que era barbaridade nas letras de palavrão, né? Proibidão. Uhum. E assim, tenho até um pouco de receio de falar isso, mas é minha opinião. Menos é mais, de propósito, eles são responsáveis sim por essa renovação, por esse posicionamento no som do pagode. Sem dúvida. Hoje, o bloco de Melhor Eu Ir, do Menos é Mais, é o vídeo mais assistido da história do samba do pagode. Sabe o que significa isso? O que isso representa pra gente? É uma marca expressiva. Não tem nenhum vídeo de samba e pagode que tenha tanta visualização, sabe? Então, assim, é muita coisa, isso é muito expressivo. E eu chego até a arriscar que é um novo jeito. Eu lembro, olha só que curioso isso. Há 3, 4 anos atrás, teve um evento aqui em Brasília chamado Zona Sul, que era um evento que estava trazendo o cantor Dinei, cantor do Rio de Janeiro, veio fazer um show aqui. E aí, na ocasião, o line era o Dinei, o grupo Menos é Mais abriu o meu show e o Dinei fez participação comigo. A minha banda fez banda pra ele, eu lá em cima do palco. Isso há 3, 4 anos atrás. Naquela época, o meu foco era, cara, preciso ter um show legal, preciso estar tocando em várias casas de show para ser conhecido. Ok, Menos é Mais também tinha essa mesma percepção que a minha. Só que naquela época eu não tinha nenhum trabalho na internet. O Menos é Mais já estava com 3 vídeos no canal do Leandro Brito. Pois é. Então daí... O de propósito também já tinha um... Sim. Então, por exemplo, daí você vê que não foi sorte. Não, foi trabalho. Foi trabalho. Trabalho e planejamento estratégico. Se você parar para sentar e conversar 5 minutos com o Góis, 5 minutos com o Jorginho e toda a cúpula ali do Menos é Mais, Miguel também, você vai ver que os caras, cara, além de artistas sensacionais, eles são business, mano. Cara de negócios, visão mesmo, visão empresarial. Naquela época, você já via que o posicionamento deles era diferente. Então, enquanto eu estava pensando só em ir atrás de casa de show para tocar, eles já estavam posicionados na internet. Aí vem a pandemia, que, né, foi uma catástrofe. Mas que Menos é Mais já estava posicionado na internet. De propósito, já estava posicionado na internet. Não, quando veio a pandemia, o Menos é Mais, ele já estava no hype muito alto. Sim. Já estava com mais de 30 milhões. Eu me recordo de uma live do Menos é Mais, até aquela live que tem a piscina de bolinhas. Cara, os caras bateram 500 mil pessoas simultâneas assistindo a live deles. Entendeu? Então, assim, tem que respeitar. E uma das coisas mais admiráveis, cara, do Menos é Mais, a todo momento eles estão voltando pra Brasília. Como assim? Pois é, cara. Vão gravar um DVD. Brasília. Ali. Vão fazer um audiovisual. Ele coloca o nome do audiovisual de Plano Piloto. Então isso pra gente que tá vindo atrás, é como eu falei, eles estão abrindo o caminho, estão fazendo o mercado olhar para Brasília, sabe? E só desejo ainda mais sucesso. Você acha que o trabalho que o Menos é Mais e o de propósito vem fazendo hoje, limpando, abrindo portas e tal, foi o mesmo trabalho que Péricles e Belo fez lá atrás, o samba e pagode, o pessoal que vinha mais atrás deles? Entendi. O que acontece? São cenários diferentes. Mas eu acredito que são coisas distintas, porém similares, relevantes. São trabalhos importantes, eu sabe? acho que são similares as coisas. Entendi. O Belo e o Pérez, os caras são monstros, né? E eu acho que cantar pagode nunca foi algo fácil. São muitas pessoas, são muitos instrumentos, necessita de um espaço maior, de uma outra estrutura. Uma estrutura grande. Até mesmo para você viajar, eu costumo brincar
que às vezes eu acredito que com 4 pessoas, uma dupla sertaneja consiga entregar um trabalho relevante, com qualidade, que preenche. Cara, grupo de samba e pagode não, a gente tem que ter pelo menos ali 7, 8 pessoas pro groove acontecer, pra cozinha fazer aquela batucada boa, gostosa. E isso acaba inviabilizando muito. Até, por exemplo, eu vou fazer um show agora em Buritis, Minas Gerais, dia 17 de dezembro. Cara, estamos falando aí de 14 pessoas viajando. Então é um outro custo pro contratante, é mais difícil. Por exemplo, Menos é Mais hoje. Menos é Mais hoje viaja com 35 pessoas, músicos, equipe técnica. Então é muita gente. No frigir dos ovos, isso acaba dificultando um pouco a contratação. É mais complicado. É isso que eu tô falando, cara. É um pouco complicado para um contratante, porque ele chamar um sertanejo que ele pode fazer com 5, 4 pessoas, tranquilamente. Sim. E entregando um bom trabalho, de qualidade. Do que a banda de pagode que precisa de no mínimo 6. Inclusive eu tive fazer acontecer, fora isso falando de músico, né? Sim. Fora a parte técnica, né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos com meu parceiro, grande amigo aí que a música me deu, Igor Alencar, na época do qual a gente fazia um projeto que se chamava Cavaco e Viola. Inclusive, alô Maurizão, fica a dica aí pra gente voltar com esse projeto, que amava cantar nesse evento. Que era o quê? Muito bom. A gente dividia o palco, então o Igor, cantor de sertanejo, cantava 3 músicas, eu, cantor de samba e pagode, cantava 3 músicas. E eu lembro que, na ocasião, o Igor ele vinha com 3, 4 músicos e show dele, bancada, cara, ó, preenchido. Deixa eu te falar, que eu lembro, Juninho Beach, a batera, Cristalino baixo. Só monstro. E dos Cuxina e ele. Então assim, e conseguir entregar um resultado assim... Monstro, assustador. Que eu, para entregar um resultado, vamos dizer assim, em pé de igualdade para brilhantar o evento, eu tenho que botar muito mais gente. Então, realmente, o samba e o pagode, eu sinto sim que é mais difícil, desse ponto de vista de estrutura, de quantidade de pessoas. Eu não tô falando musicalmente, porque musicalmente é maravilhoso. Musicalmente, assim, letra é maravilhoso. Mas dá trabalho, viu? Mas dá trabalho. Pra você entregar esse maravilhoso pro público, dá trabalho. Sim. Dá trabalho. É igual você vir pra cá e cantar, montar uma estrutura igual você monta sempre. É trabalhoso. No mínimo 2 horas antes, 1h30 antes. De começar a acontecer as coisas. Sem dúvida. Tem agenda, por exemplo. O palco tem que ser alongado, né? Sim. Domingo agora eu tenho 2 shows. E aí eu de fato eu tenho esse cuidado de levar toda a estrutura mesmo. De levar a luz, de fazer o show com o nosso backline, com a nossa mesa de som, microfone sem fio. Então, por que eu tô falando isso? Como domingo eu tenho 2 agendas, a agenda é à noite, mas a minha equipe técnica sai de casa às 9 horas da manhã para conseguir montar os 2 eventos, backline separados. Então realmente tem essa preocupação. Galera acha que é tranquilo. Já pegando esse nicho, se eu te perguntar uma coisa, você já teve alguma história com algum produtor que deu errado, alguma história cômica de contratação? Cara, ou até mesmo de participação no palco e tal? Tem algumas. Sempre, é igual aqui hoje. Você cara. pode contar, obviamente. É igual aqui hoje. Essa questão de trabalhar com evento, volta e meia tem algum, né, imprevisto, contratempo. Então, cara, sempre tem, né? Sim. É raramente o momento que você sai pra montar uma coisa de entretenimento que roda tudo certinho. Você monta, vai e sai. Raro, momentos raros. Hoje na minha equipe técnica, andando comigo, nós temos 6 pessoas. E aí, por mais que a gente faça todo o planejamento, o Will, que faz a minha produção geral e coordena toda a minha equipe, ele sempre fala, cara, tem que botar bastante tempo de sobra, de folga, porque o imprevisto ele vai acontecer. E outra coisa, eu acho que além de quando se fala em show, depende não só de você, mas de outros. Não só da sua equipe, mas de outros, porque você vai entrar numa casa de alguém. Falando uma casa de show. Você vai entrar na casa de alguém, no estabelecimento de alguém. Sacou? Exatamente.
E aí, respondendo a sua pergunta, o que acontece? Eu trabalho com o meu backline. Para quem não sabe, backline é a estrutura que vou tentar falar de uma maneira coloquial para que o pessoal que esteja em casa entenda. Backline é toda a estrutura que a gente trabalha em cima do palco para que o show aconteça. Então, desde microfone, pedestal, cabo, extensão elétrica, enfim, eu até considero backline mesa de som. Então, todo show do Cantor Samuel, a gente leva o nosso backline. E aí você me perguntou se já teve alguma história engraçada. Só deixando, a estrutura é toda sua. Esse é um trovão? Eita, toda minha. Sua. Inclusive, Par LED, Move, mesa de som, microfone, tudo chama, aquele que você disse lá atrás, né? Você veio comprando tudo. Isso. Inclusive, isso é uma... Antes de se ingressar na música. Isso. Como eu falei, o que acontece? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses antes de responder a sua pergunta, a gente já volta para ela, porque isso é interessante. Como é que acontece? Como eu falei para vocês, eu, com 24 anos, decido que se eu não voltasse a trabalhar com música, eu ia ser frustrado. E então resolvo, peguei um cartão de crédito, comprei, fiz essa alavancagem, comprei algumas caixas e comecei a alugar. Então, o aluguel do equipamento de som pagava ele. E isso acontece comigo até hoje. Então a galera vê, pô, Samuel, tu botou um dinheiro? Não. Empreendendo. Tem uma demanda para palco? Beleza. Comprava o palco, dividia e o aluguel do palco ia pagando ele. Então hoje, graças a Deus, eu tenho uma estrutura bem completa que me atende com Move, Par LED, vários microfones sem fio, palco, tudo de palco, som e iluminação. Mas eu comecei dessa forma, empreendendo. Até hoje a gente tem uma empresa chamada Ninô Comunicação. Inclusive, se você quiser contratar aí, backline de qualidade, som, palco, iluminação para seu evento. Eu vou deixar o Instagram, vou falar o Instagram. @Ninaut Comunicação. Tem toda essa parte de locação de palco, som e iluminação. Eu começo assim, até hoje. Então, por exemplo, surgiu um novo microfone no mercado que eu quero comprar para eu poder usar. Com a grana da locação dos equipamentos, eu vou comprando novos equipamentos. Então foi uma forma de eu deixar o business rentável, porque Brasília tá desabando aqui nesse momento. Voltando, porque é tudo muito caro, não é um mercado, no início, não é um mercado que tem muita margem. E eu sempre acredito que empreender é a melhor alternativa. E eu resolvi empreender assim. Então, com a locação, eu vou querendo esse backline. Isso é bom porque, por exemplo, eu não corro o risco de tocar num lugar que às vezes a casa não tem, a casa de show, não tem uma estrutura legal de iluminação. Eu não corro o risco de tocar, que a gente fala de cantar, de tocar no escuro, né? O pessoal da minha equipe técnica, inclusive, mandar um abraço pros meninos, que sem eles nada seria possível. Eles resolvem isso pra mim. Então eu sempre vou chegar num show que a gente chama de colocado. A gente vende o show colocado com toda a estrutura. E aí, voltando pra sua pergunta, Diminui muito o custo? Diminui bastante o custo. Na verdade, eu acho que nem diminui o custo. O seu projeto fica muito mais competitivo. Por quê? A música é sempre mais importante. A questão da luz. Lembra aquele jargão popular que a galera fala que a imagem vende? Então, quando você vai fazer um show que você tem uma luz bem posicionada, te posiciona comercialmente de uma maneira diferente. Então, eu não acredito nem que diminua muito o custo, mas agrega muito mais valor. E o contratante, sejamos sinceros, Rodrigo, o contratante, cara, ele quer duas coisas. Primeiro, que você leve público para casa dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que você entretenha com qualidade os convidados dele, o público da casa. E aí, quando você traz toda uma estrutura, você ganha uma vantagem comercial muito grande, porque ele vai fazer essa análise. Pô, eu tenho uma banda A que vem colocada com um valor competitivo e tem uma banda B que eu preciso resolver tudo para essa banda. Eu tenho que botar técnico de som para essa banda, eu tenho que botar técnico de iluminação para essa banda, eu tenho que ver backline para essa banda. Então, o dono de casa, o dono do bar, da casa de show, ele já tem muitas preocupações
com a gestão da casa. E tudo que ele menos quer é ter preocupação com a atração. Então o cara hoje que contrata o Samuel Linô, ele contratou o Samuel Linô, acabou, ele não vai ter mais dor de cabeça. Nessa parte de som e até mesmo do marketing, a gente entrega tudo, esse pacote fechado. Então vai vir a minha equipe técnica para fazer a vistoria no local, ver o que precisa de som, de iluminação. Se a casa já tiver, a gente complementa. Vai vir o meu departamento de marketing para fazer as análises, ver questão de promoção, como que vai ser essa divulgação. Então hoje a gente entrega um produto completo, que o dono da casa de show, ele fala, cara, eu com o Samuel Linô, a equipe dele, eu descanso. Porque eu sei que eles vão tomar a frente e vão fazer o negócio acontecer. Não tem muito, o contratante tem muito o que resolver, né? Essa equipe vem, já monta tudo, deixa tudo preparado, luz, coloca o som, é nosso, é isso. Isso foi sempre uma coisa que eu tive como prioridade. Cara, aqui mesmo, dava pra ver aqui, a gente já tinha uma estrutura de som, mas você tinha a sua estrutura de som. Sim. Desligava a nossa, ligava a sua. Sim. Já tinha uma estrutura de som. E aí, por exemplo, meu backline é todo personalizado para que eu e a minha banda a gente consiga entregar o melhor show. Então você vai ver que os meus músicos eles vão estar com o handset para facilitar a mobilidade, passar energia para o público. E eu acho que, assim, a música é o mais importante, ok, ponto. Mas toda essa questão da organização, da produção, faz muita diferença. Então, por exemplo, eu desde que lancei carreira solo, eu não abro mão de 4 profissionais. Primeiro dele, meu técnico de som. Tem que ter. Importantíssimo, né? Tem que ter, porque se você ensaiar a semana inteira, se o seu som não estiver bom, você jogou o dinheiro, o tempo dos seus músicos no lixo. Porque o cara vai fazer um solo no violão, um solo no cavaco, não vai sair no PA. Então tem que ter o técnico de som. Não abro mão de um técnico de luz, porque a imagem vende muito mais. Lembra daquele ditado popular que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? É isso, a imagem é importante. Um cara responsável por poder registrar isso. Você precisa mostrar para as pessoas que o evento está cheio, que a sua banda é legal, que é uma banda que causa sinergia com o público. E o final, um hold, para poder montar tudo, planejar, te dar assessoria durante o show. Porque se o show é muito importante, você precisa de uma pessoa ali te dando esse suporte para que caso aconteça, o show não seja prejudicado. É igual aqui. Eu necessito da minha digníssima para me dar o suporte. Sim, e isso é importante. Mas aí, tem que ser, né? Eu preciso mas, ó, ali atrás, mexendo e eu vou falar um negócio pra vocês, eu sempre falo isso. Inclusive, faz um corte disso daí pra eu falar pra ela. Eu sempre falo que a minha esposa é a minha melhor equipe. Por quê? Porque ela me dá todo o suporte que eu preciso para estar, entre parênteses, em alta performance. Porque, querendo ou não, na vida 2, essa parceria para mim é o melhor diferencial. E eu acho que casamento é isso. Obviamente, quando ela tá com 7, 8 ações lá que ela precisa de uma energia, eu também dou esse suporte. E a vida 2 para mim, cara, é parceria. Parceria. É uma das melhores definições. Voltando àquela pergunta que eu te fiz, eu tenho outra pergunta, né? A pergunta que eu te fiz foi sobre se você teve algum imprevisto já, ou um produtor sacana, ou um contratante idiota, ou mesmo uma história que você teve nessa sua carreira. Sim, aconteceu há 2 semanas atrás. É recente? Recente. O que acontece? Eu sempre vou colocado. Então, se você contratar o show do Samuel Linô pra ir tocar no local A, minha equipe técnica vai lá, eu vou levar meu backline, porque o meu backline a gente já tem familiaridade e eu vou poder desempenhar o melhor show pro público. Só que acontece, por conta disso, eu tenho às vezes 2, até 3 agendas do mesmo dia. Então já chegou numa ocasião que outra banda, ela não tinha o backline. Aí terminou o show, minha equipe técnica falou, cara, a gente precisa desmontar o backline do show, porque a gente tem uma outra agenda. Uhum. E o cara começou a chamar a gente de marrento, porque a gente não queria emprestar o nosso backline.
E que ele queria que você emprestasse para ele? O que acontece? Para facilitar, a banda que tava dividindo o palco comigo no evento, ela não tinha backline. Uhum. Então, para facilitar, eles, a gente pode usar seu backline? Em uma situação extraordinária, vamos dizer assim, não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que a gente do Samba do Pagode, a gente tem que se ajudar, porque se a gente não se ajudar, ninguém ajuda. Só que como eu tenho outras agendas, eu não posso falar bem assim, Rodrigo, você pode usar, porque às vezes a minha equipe técnica precisa retirar para colocar em um outro local. E aí nisso, o cara começou a falar que a gente era marrento, que era egoísta, que se tirasse o nosso backline ia demorar 1h30 para a banda dele começar a tocar. E eu falei, caramba, minha equipe técnica ela libera o palco para você em 15 minutos, 20 minutos no máximo. Não precisa disso, porque realmente a gente não pode. Então, você vê como é que são as coisas. O fato de eu ter, a pessoa se sentiu no direito de me julgar, sem nem saber o porquê que eu não poderia compartilhar. Nada a ver, né, cara? E sendo que, do ponto de vista prático, a gente não tem nenhuma obrigação. Não, no ponto de vista prático mesmo, é seu. Exatamente. Eu vou cantar e vou levar embora. É igual, sabe o quê? Você bem chulo, quando você tá jogando golzinho, o dono da bola leva a bola embora. Se ele não jogar. Se eu não jogar, eu vou levar a bola embora. Exatamente. Mas a bola é dele, pô. É isso aí. Não tem nenhum problema nenhum em emprestar, compartilhar. Inclusive, eu nem sei se eu podia estar falando essas coisas, né? Se eu for cancelar, desculpa, só tô sendo sincero. Essa hora que o teu produtor fica doido, que você tá falando as coisas que não deveria falar. Mas faz parte. Mas assim, não tem problema nenhum em emprestar. Quando dá pra emprestar, dá. Quando não dá. Quando dá. É quando der, Samuel, pra você emprestar. Se não dá pra você emprestar, não dá. É isso, cara. Exatamente. É igual você tá falando no telefone aqui, eu falo assim, não, seu telefone precisa fazer ligação aqui, rapidinho. Não, cara, o telefone é meu, eu tô ocupado. Tô usando, né? Usando meu celular. É isso. Não tem nada a ver. E outra coisa, trazendo ali pro você falou do seu backline e tal. Você é uma curiosidade mais minha, eu acho. Você é professor de dança? Isso. Porque quando a gente falou do balanço e tal, eu lembrei. Eu falei, caraca, sou professor de dança. Eu tenho essa pergunta, essa curiosidade. Você é professor de dança? Bem lembrado. O que acontece? Quando eu comecei a empreender, saí da música com meus 19 anos e eu precisava de algo que me voltasse pro samba, porque era a minha verdadeira paixão. Na ocasião, quando eu começo a empreender com 19 anos, cara, eu só trabalhava. E aí eu me envolvi com a dança de salão. Entrei numa aula de forró, gostei. Quando eu vi, já estava aprendendo a dançar zouk. Um mês como aluno eu virei monitor. Monitor é uma espécie de pessoa que ajuda o professor. Com 6 meses eu já estava fazendo parte de uma companhia de dança, uma companhia de samba de gafieira profissional, chamado Ciazejo. Inclusive, mandar um beijo, um abraço pro Thiago Seba, Alessandra e toda a família da Ciazejo. Amo vocês. E aí, quando eu vejo, eu com 2 anos já viajando o Brasil inteiro, competindo no samba de gafieira, eu começo a dar aula. Então, fui durante 5 anos professor mesmo. Hoje eu não me considero mais um professor, porque a minha carreira na música como cantor tomou uma proporção que não dava mais para conciliar as duas profissões. Eu costumo dizer que é igual andar de bicicleta. A gente não esquece nunca. Mas você vê como é que são as coisas, né? O samba de gafieira, em especial o Thiago Seba, que foi meu mestre, quem me ensinou ali a dançar, quem me ensinou a dar aula, foi algo fundamental na minha preparação enquanto artista. Então eu graças a Deus, recebo vários elogios da minha presença de palco, da minha postura. E isso tudo quem me ensinou foi Thiago Seba. Todo mundo elogia, cara. Todo mundo elogia. Por que acontece? É a mesma dinâmica de você estar na sala de aula. Você consegue ver que tem um aluno no canto da sala que está perdido, e aí com a entonação da sua voz você tem que acessar aquele aluno.
você consegue ver que você não pode se portar na frente da sala de aula com uma postura que não passe uma confiança. Eu não posso ficar claro, você tem que se posicionar. E aí isso tudo, como falar, como posicionar, eu aprendo com o Thiago Seba. Então, fiz muitas apresentações de dança. E aí como que você tem que preencher o palco. Mas por que você entrou na dança? Então, eu começo a entrar na dança justamente porque eu senti a falta de um lazer. Eu de verdade, eu acho, cara, que o ser humano, ele foi feito para se relacionar com a arte. Você vê que uma criança, automaticamente, ela dança sozinha, ela canta. Então, a arte, ela tem que fazer parte da nossa vida. Quando a arte não faz parte da nossa vida, você vê que a pessoa sente falta. Ah, sente. A arte é muito importante, cara. Sim. É igual você falou, a arte é importante pra vida. Você tem que ter alguma coisa que você se interesse. De verdade. Sim, sem dúvida. E a verdade, eu acho até um reflexo da nossa sociedade machista. À medida que a gente vai crescendo, a gente é meio que, sabe, tem aquela coisa que homem não pode dançar. Uhum. E aí, sabe, e eu acho que a gente vai crescendo e a gente vai se distanciando da arte. E você vê mesmo, por exemplo, nessa época de pandemia, cara, olha o tanto que a arte é importante, tanto que a arte salvou vidas, sabe? Até mesmo sanidade mental é importante. Então eu vou pra dança nessa busca de não só trabalhar, mas ter um lazer, ter um hobby. Só que como eu te falei, eu sempre sou muito determinado. Aí entrei na dança para um lazer, para um hobby. Quando eu vejo, já estava competindo no Brasil inteiro com a querida Luana Messias, que foi minha parceira, salvo engano, durante 3 anos. Na dança tem dessas coisas, a gente chama de parceria. Né? Então eu desenvolvi essa parceria com a Luana Messias, a gente dava aula juntos e competia juntos. Então, inclusive, se o editor puder colocar alguns vídeos aqui, vai ser muito gostoso a gente poder relembrar alguns dos momentos da minha carreira como dançarino de samba de gafieira. É bom. É bom, cara. Você vê que na pandemia, quando você falou da pandemia, a pandemia ela trouxe muita coisa, né, artística à tona. Porque a gente não podia sair, teve o fique em casa, né? Então a gente não tinha entretenimento nenhum. A arte salvou muita gente. Foi através da internet. Sim. Então muita gente se reinventou e postou vários conteúdos e foi o que salvou a galera, né? Lives e tal, várias coisas. E o que teve de interessante, de salvar o mesmo pessoal. Não, e isso é importante, que eu acho que a pandemia realmente trouxe essa como que eu posso dizer? Trouxe à tona essa questão de que sem arte, a arte ela salva a vida. Sem arte, a nossa vida é muito mais difícil. Eu acho que a arte suaviza. Ela mostrou o quão interessante é a arte pra vida, né? O quão interessante, quão importante é a arte pra vida. Sim, sem dúvida. E eu vou falar um negócio pra você, que é casado, ou enfim, namora. Cara, é muito gostoso. Às vezes você não tem o que fazer, você, cara, levar minha esposa, minha namorada, ou namorado, né? Pra dançar. Cara, e como que isso faz bem pro casal? Como que isso faz bem pro relacionamento? Ah, Samuel, mas eu não namoro. Cara, como que isso faz bem você solteiro? E não do ponto de vista de pegação, mas do ponto de vista de você se relacionar e conhecer novas pessoas, sabe? Novos ciclos de amizade. Isso é muito bom, faz muito bem. Eu sou um defensor ferrenho da dança, da arte, sabe? Como faz bem você ir ao teatro, como faz bem você ir ao cinema, tudo isso é arte que precisa ser consumida. Eu vou sempre no cinema, cara. Cara, faz bem demais. Teatro a gente tá tentando marcar um, né? Porque é difícil sair do teatro. Mas é bom. E é como eu falei, cara, a gente tem que consumir a arte, porque senão as pessoas param de produzir. Então, nesse podcast, já se inscreveu no canal? Já curtiu aqui? Inscreva. Já compartilhou? A sua como é que fala, amor? Contribuição? Contribuição. É isso. No podcast. Inscreva-se, assine não.
Como é que é, amor? Inscreva, compartilhe e ative o sininho de notificação. Pra você ficar Pra por você dentro ficar de por tudo. dentro do nosso conteúdo, ó. Vai ter vários cortes de Samuel. Tem um projeto novo aí saindo quentinho vai soltar um pouco no canal também. Vai ser incrível. Gente, vai ser incrível. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Se der certo, vai ser bomba. Então, gente, ó, bora lá, pô. Ajuda nós aí, pô. É isso. Você quer conteúdo e não quer ajudar nós, cara? Tem que consumir a arte. Tem que consumir. Melhor forma de você incentivar é consumindo. Pois é, nego, eu te agradeço muito ter estado comigo aqui, ter aceitado esse convite. Que eu falo que é um convite de maluco, né, pra gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. Espero que você volte mais vezes pra gente gravar mais vezes. Com toda certeza. Tá? E foi da hora demais. Você gostou? Eu gostei pra caramba. Eu gostei pra caramba, inclusive eu gostei muito. Eu em acho que faltou um pouco do Samuel ainda aí. Tem muita coisa pra contar. A gente conheceu um pouco do Samuel, mas tem muita coisa pra contar ainda que tá guardada. Com certeza. Cara, em primeiro lugar, eu que agradeço, de verdade. Você é um dos grandes parceiros que a música me deu, porque no momento que eu precisava de apoio, você sempre me apoiou. Valorizou o meu trabalho, consumia, fazia questão de elogiar, e isso pro artista é combustível. Obrigado pelo carinho, pelo cuidado que você sempre teve comigo. Sincero. É porque assim, toda vez que eu saía, eu falava, meu Deus do céu, mano, que isso, cara? Que isso, cara? O que se entregou hoje aí no palco, mano? É bizarro. E é interessante. Mas não é só eu, cara, não é só eu. Você não tem só esse feedback de mim. É de todas as pessoas que escutam o seu pagode. Embora eu seja um fã, eu estou um ídolo meu. Embora eu seja um fã seu, várias pessoas que vêm pela primeira vez elogiam muito o seu pagode. É muito bom. Porque é profissionalismo. Você entrega muito no palco. Tem os seus backs que são maravilhosos. E a sua banda que é super redonda, pô. É uma batucada diferente, velho. Tamo junto. Eu, graças a Deus me abençoou de estar aí com uma equipe de peso. Toda a galera aí da minha banda, o pessoal da Platinum Produções, nosso escritório, obrigado. Você me permite fazer uma parte aqui? Fique à vontade. Se eu pudesse deixar um recado final, seria que música não é competição, música é arte. E como eu estava falando, eu gosto muito de quando as pessoas vêm elogiar o meu trabalho, porque isso é um combustível, mostra que a gente está no caminho certo, aponta para o certo caminho. A única coisa que eu queria que você que está assistindo a gente nesse momento tomasse um cuidado. Eu vou em alguns eventos de samba de pagode porque eu sou aquele pagodeiro que na minha folga eu gosto de ir no pagode. Então eu vou em alguns eventos que a galera chega assim e fala pra mim: caramba, você é o melhor. Caramba, pra mim, eu não sei, prefiro muito mais você do que fulano. E eu acho que isso, no médio a longo prazo, é muito prejudicial para a cena do samba e do pagode. Porque a partir do momento em que você fala que eu sou melhor do que fulano, que eu sou o melhor, sem querer você está estabelecendo uma competição. E música não é competição, música é arte. Imagina, sei lá, um quadro, uma pintura. Não tem como você falar que a pintura A é melhor do que a pintura B. Você pode falar que você se identifica mais com A ou com B. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não gerar essa competição, porque é um meio muito delicado, em que tem muito ego envolvido, né? Então, sempre que você for elogiar alguém, faça igual o Rodrigo sempre fez. Cara, eu gosto do seu trabalho, eu me identifico com o seu trabalho, e evita comparação, porque não existe comparação. A banda A é a banda A banda B é a banda B, e todo mundo tem o seu espaço, tem espaço para todo mundo. Então, é isso. Música é arte. Música não é competição. Música é arte. Falou tudo. Falou muito bem. Tamo junto. Nego, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. É um presente da gente pra você. Tá? Adorei. Espero que você tenha gostado. Vou usar com toda certeza. E espero que você volte mais vezes, né? Pode botar aí, volume 1. Vão ter várias outras coisas. Esse é o volume 1, vai ter o volume 2. Inclusive, e outros coisitas a mais. A gente pode entrar depois num pouco mais do ponto de vista de empresário,
de algumas empresas que eu tenho, do ponto de vista de produção de evento, que é uma das veias que a gente trabalha bastante, até mesmo. É o que o pessoal tem muita dúvida, é sobre essa veia, tipo, esse segmento de produção de evento. Eu tenho bastante dúvida, tem muita gente que também tem bastante dúvida. Quer entrar nesse ramo ou quer estudar esse ramo. E eu vou falar assim, cara, o resultado do cantor Samuel Ninô tá diretamente ligado a essa questão da produção de evento. Inclusive, na próxima ocasião, até chamar meu sócio, Wilkerson Jacob, empresário fantástico, coordena toda essa minha operação da parte de evento e tem vários outros negócios, vários outros insights que ele pode te dar para contribuir na sua jornada. E lembra também, hein? Para mim, empreender é sempre a melhor opção. Obrigado, Samuel. Tamo junto, gente. Obrigado, Brasília. Esperando vocês aqui. Beijo no coração. Na Lume. Sabadão. Siga em quadra 6, loja 1 e 2. Do lado do quintal da Tia Sandra. Do lado do quintal da Tia Sandra. Pagode com Samuel Ninô. Tem aquela promoção que eu já falei pra você saber qual a promoção. Assista o vídeo. Eu vou daqui a pouco fazer uma live no Instagram falando sobre isso. Assista o vídeo, gente. Tamo junto, beijo, desenrola, bate e... Eita, tudo nosso. Esqueça tudo. Valeu, tchau, tchau.